Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuaremos com o assunto de matemática financeira e o tema de hoje é sobre taxas. Se pegarmos um contrato de um financiamento, de alguma transação feita, alguma transação bancária feita e lermos, esse contrato, a gente vai ver alguns termos usados para referir a taxa, Vai virar o termo taxa efetiva, taxa nominal, taxa real. Então a gente vai trabalhar um pouquinho para conhecer, quais são essas diversas taxas comerciais utilizadas em transações bancárias. A primeira delas nós vamos comentar aqui é a taxa efetiva. A taxa efetiva nada mais é aquela taxa que quando o período nela referido, ele é igual aos dos juros cobrados. Não? Então, por exemplo, se eu falo lá 3% ao mês com capitalização mensal, o 3% está ao mês, a unidade da taxa, é igual à unidade da capitalização. Essa é uma taxa efetiva. Agora, quando a unidade referencial não coincidir com a unidade de tempo da capitalização, a gente tem o que nós chamamos de taxa nominal. Geralmente essa taxa ela é fornecida em termos anuais e seus períodos de capitalização podem ser diários, mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e assim vai. Um exemplo aqui, 40% ao ano com capitalização mensal. Aí vocês poderiam perguntar, mas se esse 40% ele está com capitalização mensal e ele é 40% ao ano, lá no final do ano vai dar os 40%? Vocês vão ver que não, Então aí a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes você vê um financiamento lá que está com um financiamento de, por exemplo, habitacional, tem uma taxa nominal lá de 8% ao ano. Mas se a capitalização dessa taxa for mensal, por exemplo, lá no final do ano vai dar os 12 meses, Vai dar bem mais do que 8%. A gente vai aprender a fazer transformar essa taxa nominal em uma taxa efetiva. Já vamos fazer nesse exemplo aqui, para começar. Então, 40% ao ano com capitalização mensal. Qual seria essa capitalização? Então, quanto que seria ao mês? Basta utilizar de uma divisão rápida aqui. Se é 40% ao ano, eu vou dividir por 12. 40% dividido por 12. Escrever aqui, 40% ao ano, com capitalização mensal, seria 40% por 12, que vai dar aí 33,33% ao mês, Então eu transformei uma taxa que antes era nominal em uma taxa real. Mas a curiosidade que seria interessante a gente verificar aqui qual seria essa taxa anual? Aí eu tenho que lembrar da capitalização composta. A gente sempre vai trabalhar, a gente tem que entender que é a capitalização que ocorre, Como a gente viu nas aulas anteriores de regime de capitalização, ela ocorre de forma composta. Então poderia pensar naqueles aumentos sucessivos, 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I, ou simplesmente, usando a parte de potências aí, poderia falar o seguinte, 1 mais I ano seria 1 mais I mês, eu basta raciocinar que o ano tem 12 meses. Então, poderia estar utilizando essa relação aqui. Então, 1 mais IA, que é capitalização anual, seria 1 mais 3,33%, dá 0,033. Isso elevado a 12, fazendo essa continha aí, essa potência, 1,0333 elevado a 12, vai dar 1,4821 e assim vai. Passo 1 subtraindo, vai ficar IA igual a 0,4821. Quero saber em porcentagem, eu vou ter lá 48,21%. Então, efetivamente, aquela taxa que ele está falando lá, que é 40% ao ano, só que a capitalização ela é mensal, por ela ter uma capitalização mensal, a taxa efetiva é de 48,21% ao ano, Então, olha como dá uma diferença até razoável. Outra taxa também mencionada em contratos é a taxa real. Essa taxa real de juros ela apura os ganhos ou perdas em relação a uma taxa de inflação ou de um custo de oportunidade.
Podemos dizer então que a taxa real é o verdadeiro ganho financeiro, né? Então vamos colocar aqui em situação mais tranquila. Então digamos, vou colocar um exemplo aqui. Coloquei aqui um exemplo, ó. Digamos que em um período de 4 anos eu consegui pegar um recurso que eu tinha e investir, né, me gerando aí um rendimento de 50% nesses 4 anos. Beleza, então, né, se eu tinha lá, sei lá, 100 mil reais, coloquei lá nesses 4 anos nesse investimento aí, ele foi para 150 mil reais. Né? Eu ganhei 50 mil reais, 50% nesse período. No entanto, teve inflação nesse período. E essa inflação foi de 20%, né, nesses 4 anos. Então, qual foi meu ganho real? Qual foi a taxa real, né, o valor verdadeiro que eu ganhei? Então, eu poderia pensar da seguinte maneira para fazer de forma prática aí, ó. Vamos imaginar um valor 100, normal, e aí eu tive um ganho de 50%, né? Considerando a taxa de rendimento da aplicação, então eu fui para 150. Então era 100, foi para 150. Mas ao mesmo tempo, esse poder de compra que eu tinha lá, 100, né, eu comprava determinados produtos lá com 100 reais. Agora, para comprar esses mesmos produtos, como teve uma inflação de 20%, eu vou precisar de 120. Consequentemente, estou querendo dizer para você que o meu ganho real, na verdade, ele não foi dos 50 como a gente tinha pensado. Eu só ganhei 30 aqui, ó, né? Era o que eu comprava antes, eu vou precisar de 120. Não mais, só o 100 não compra mais, vai precisar de 120 reais para comprar aqueles mesmos produtos. Então, o meu ganho real ele foi de 30 e agora esse 30 ele é sobre um total de 120. Né? Então, o que vale agora é 120. Então, quero saber em porcentagem, multiplico por 100. E aí é só fazer as simplificações, né? Vai dar 1/4 aí, 100 dividido por 4, que dá 25%. Então, meu ganho real, ele foi de 25%. Então, olha que interessante aqui. Se em um determinado período eu aplicar e o valor nominal lá ele aumentar em 50%, mas no mesmo período tem uma inflação de 20%, o seu ganho real foi de 25%, né? Essa é uma questão muito comum em concurso público e as pessoas são induzidas a errar e geralmente vem a opção da diferença aqui, né? Se o rendimento foi de 50% e a inflação foi de 20%, então ganhei 30%. E é um erro, né? Você tem que fazer o cálculo para você verificar. É que a mesma situação lá, né? 2 aumentos sucessivos de 10%, a gente pensar que equivale a um único aumento de 20%, quando na verdade é um aumento de 21%, né? Lembra lá daquela matéria passada. E outro termo é a taxa equivalente. Esse tipo de taxa é fornecida em unidades de tempos diferentes, quando aplicadas ao mesmo valor durante um determinado prazo, gera um montante acumulado no final. Gera o mesmo montante, né, acumulado no final do período. Por exemplo, 10% ao mês é equivalente a uma taxa de 213,84% ao ano. Aquilo que a gente fez lá na taxa efetiva, a gente pegou prazos iguais, né? Então, por exemplo, se eu tenho prazo, a unidade do prazo com a unidade da taxa. Então, 10% ao mês capitalizado mensalmente é uma taxa equivalente, é uma taxa efetiva, né? Agora, a taxa equivalente vai na mesma linha, só que ela pode ser utilizada em unidades diferentes, mas elas vão gerar o mesmo montante, né? Então, o que nós fizemos agora há pouco, deixa eu voltar lá, aqui, ó, que nós utilizamos essa relação, foi fazer uma taxa equivalente. Então, essa taxa de 48,21% ao ano é equivalente a uma taxa de 3,36% ao mês, né? E o que muda em relação à taxa efetiva? A taxa efetiva, se está falando ao mês, a capitalização vai ser mensal. Se está falando ao ano, a capitalização vai ser anual. Então, a taxa efetiva, o que ela difere da taxa equivalente é só os períodos as unidades, né? As unidades que estão sendo trabalhadas. Vamos ver alguns exemplos?
de como nós podemos fazer essas transformações, né? Eu já vou passar para vocês aqui uma relação que seja geral. Você pode pensar sempre assim, ó, da seguinte maneira, fica mais fácil. Ó. 1 mais IA, vou colocar aqui 1 mais IB, vou colocar 1 mais IT, 1 mais IS, 1 mais IM. Acho que são as principais, né? Então a gente pode pensar da seguinte maneira, ó. O mês é a unidade menor aqui. Então vou partir a partir desse mês, vou fazer dos outros. Por exemplo, semestre. O semestre ele tem 6 meses. Então automaticamente isso aqui vai ter que ser elevado a 6. Se eu for comparar esses dois aqui, ó. 1 mais IS, não vai ficar legal dessa forma aqui não, pera aí. Apagar aqui, vou fazer diferente, ó. IA é a unidade maior, ano, né? Então vou pensar assim, ó, o bimestre. O bimestre, ele tem quanto? O ano tem quantos bimestres? Tem 6 bimestres, então isso aqui tem que ser elevado a 6. O ano, ele tem quantos trimestres? Tem 4 trimestres, então isso aqui é elevado a 4. O ano tem quantos semestres? 2, então aqui tem que ser elevado a 2. E o ano tem 12 meses, né? Então com essa relação aqui você consegue determinar a taxa equivalente em qualquer uma dessas situações. Então, por exemplo, se eu quero comparar lá trimestre e semestre, se eu quero comparar trimestre e semestre, seria 1 mais IT, 1 mais IS. Se eu for utilizar a fórmula que eu já fiz lá em cima, tá aqui 4 e aqui 2. Mas é simplesmente simplificar o 4 por 2, 2, né? Seria 1 mais IT ao quadrado igual a 1 mais IS. Mas é óbvio que o semestre ele tem 2 trimestres. Então você não precisa ficar decorando essa fórmula, não. É só usar a lógica para fazer as atividades. Vamos ver alguns exemplos aqui de como isso é cobrado nos concursos, né? Em vestibulares aí. Bom, isso aqui é uma questão da VUNESP do ano passado, diz o seguinte: a taxa composta anual equivalente a 10% ao semestre é em percentual, né? Então eu estou querendo transformar anual e aqui semestre, tá certo? Então 10% ao semestre, então eu vou lá, ó, 1 mais IA, 1 mais IS. Então, tem que raciocinar que o ano tem 2 semestres. Então, isso aqui vai ser ao quadrado. Então, 1 mais IA é igual a 1 mais IS. Tá? Já te deu 10%, né? Eu já vou colocar 0,1 aqui ao quadrado. Então, 1 mais IA é igual a 1,1 ao quadrado, dá 1,21. O 1 passa subtraindo, vai ficar 0,21. Se eu quero em percentual, dá 21%, né? Então, letra C. Mais uma taxa bimestral equivalente a 60% ao ano, capitalizado mensalmente. Olha, aqui misturou algumas taxas, ó. Tá querendo saber a taxa equivalente e te deu uma taxa equivalente a 60% ao ano, mas é capitalizado mensalmente. Se é 60% ao ano capitalizado mensalmente, já te deu uma taxa nominal aqui, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado primeiro, ó, é 60% ao ano, mas a capitalização ela é mensal. Se ela é mensal, eu já tenho que achar uma taxa efetiva aqui, ó. Então 60 ao ano, né? Eu quero mensal, 60 por 12. Isso aqui nada mais é que 5% ao mês. Agora eu tenho uma taxa que eu posso fazer equivalente dela. E eu quero ao bimestre. Então eu vou lá, ó. 1 mais IB de bimestre vai ser 1 mais IM de mensal ao quadrado, né? O bimestre tem 2 meses. Então 1 mais IB vai ser 1 mais 5%, 0,05, isso ao quadrado. 1 mais IB será 1,05 ao quadrado. Então, IB será... Bom, vamos fazer é um concurso, é uma questão de concurso, né? Vamos fazer sem usar a calculadora aqui, ó.
1,05 vezes 1,05 dá 5 vezes 105, dá 525. Tem um zero ali, eu tenho que saltar uma casa, 105. Errei aqui, tem que saltar uma casa lá, ó, 105. Então vai ficar 5, 2, 10, aqui fica 1 e aqui 1. Bom, se eu tenho 4 dígitos depois da vírgula, né? 2, 4, então vai ficar 1025. Lembrando que o 1 vai passar subtraindo, né? Vai ficar subtrair 1 lá, então já vou colocar logo aqui, ó, 0,1025. Quero saber em percentual, multiplico por 100, vai dar 10,25% ao bimestre. Resposta letra A. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Tem a última aqui. Precisando de capital de giro, a empresa Trotsi contratou em uma instituição financeira um empréstimo de 65 mil reais, a ser quitado por meio de um único pagamento de 68.500 no prazo, né, de um mês. No ato da contratação foi paga uma tarifa de serviço bancário de 1,5% cobrado sobre o valor do empréstimo. Considerando tais informações dadas, qual é a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, respectivamente, cobrada por este empréstimo? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó, primeiro eu tenho que verificar que eu tenho uma taxa de cobrança aí de 1,5% de 65 mil. Já vou fazer esse cálculo aqui, ó, 1,5 de 65 mil vai dar aí 975, né? Dá 975 reais aqui. Opa, 975 reais, que foi uma taxa aí, ó. Isso aí vai mudar, né? Aquele lucro que eu tive lá, que foi de 65 mil, foi para 68.500, né? Então o rendimento, deixa eu colocar de outra cor aqui. Então eu tive um rendimento, imaginário aí, né, de 3.000, de 65 para 68, 3.500 reais. Então eu tive um rendimento de 3.500, é chamado de rendimento aparente, né? Aparentemente eu tive esse rendimento. No entanto, eu tive que pagar 975 reais de taxa. Eu tenho que considerar isso para ver meu rendimento. Como no início ele quer saber o nominal, qual é a taxa de juros nominal, eu vou desprezar essa taxa que eu paguei. Eu ganhei 3.500, né? Então o rendimento nominal, né? Eu vou chamar aqui, ó, taxa nominal. É simplesmente eu pegar esse 3.500 e ver quanto que ele vale em cima de 65 mil, que é o valor, né, que eu peguei. Então, vou fazer a continha aqui, vou cancelar 2 zeros com 2 zeros, deixa eu fazer aqui rapidinho, vai dar 5,38%. Esse foi o valor, né, nominal. Agora, se eu for pensar lá na taxa efetiva, qual a operação que eu vou fazer? Esse valor que eu recebi foi menor do que os 65 mil, né? Porque eu tive que pagar uma taxa de 1,5%. Então, na verdade, o que eu gastei foi os 3 mil, vou até escrever aqui, ó, foi os 3.500 e tive que pagar aquela taxa lá de 975. Então, isso sobre os 65 mil, vou fazer a continha aqui. Aliás, 65 não, né? Eu lembro que o que entrou no meu bolso não foi os 65. Foi os 65 mil menos os 975, que dá 64.025, né? Aí, fazendo a continha, eu vou encontrar 0,0
0,6989. Que arredondando, eu vou ter aí, né, aliás, multiplicando por 100 logo aí, né, vai dar 6,98999, 6,99% ao mês. Bom, ou seja, letras, então 5,38% é a taxa nominal, mas efetivamente nós tivemos uma taxa de 6,99%. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai dar continuidade com a parte de descontos. Forte abraço.